Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Professor Leandro Carnal, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Estou aqui. Onde está você hoje? Dentro do carro agora. Dentro do carro? É um ótimo mas lugar é feriado aqui em Campinas. Em Campinas, beleza. Professor, nós estamos falando sobre roubalheira aqui. Nós temos entre nós aqui um professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio, que é o professor Arthur Igreja, que estuda a relação entre corrupção e má gestão. Agora, hoje nós tivemos notícia aí, Lula foi indiciado, a Odebrecht falou que o governador Alckmin levou malas e malas de dinheiro aí, que o cunhado dele era o homem da mala. Enfim, nós temos dois prefeitos eleitos aqui na Grande São Paulo. Um é ligado ao PCC, está fugido, né? O outro vai tomar posse na cadeia. Enfim, parece que o mundo acabou. Eu queria saber do senhor se o senhor tem essa sensação também ou não. Eu diria que o mundo está começando para nós e para todos os nossos ouvintes. Está começando um mundo que os ladrões não mandam mais. Eu acho que é bom que esse mundo acabe, porque nunca é o fim do mundo, mas é o fim de um mundo. É este mundo conivente, concordante com a corrupção, é este mundo em que roubar era natural e estrutural, é esse que está em crise. Então isso é muito bom que esse mundo esteja acabando. Agora, o preço que nós vamos pagar por essa limpeza é levantar uma poeira muito grande, muito intensa nesse momento. Pois é, professor, mas é duro a gente perceber isso, viu? Porque para tudo quanto é lado onde a gente olha só tem bandido, sabe? Essa sensação... Agora, é uma sensação de que, lembre, de mais de 5 mil prefeitos eleitos, se nós temos 2 ou 3 ou 10 que estão presos ou que prestam a serem presos, isso é matematicamente ainda não dominante. Nós não podemos ter a sensação que o fato de algumas pessoas estarem envolvidas. Agora, há muitos políticos com problemas e é muito bom que a gente consiga essa ação. Então, este fim de mundo é muito bom, porque em todas as tradições religiosas, o Apocalipse é o início do paraíso, né? Após o Apocalipse vem o Império do Cordeiro e se prende o Anticristo. Então, nós estamos no momento de avaliar o que nós queremos para a política brasileira. Eu, pelo contrário, me sinto muito animado neste momento. Ou seja, é uma espécie de juízo final da política brasileira, é isso? É um juízo final de um tipo de política, não vai ser a redenção absoluta, porque, afinal, nós temos outros problemas estruturais. Mas é muito importante essa catarse, aquela expressão que quer dizer uma purgação, uma transformação mediante essa tragédia política, que é acabar com isso. Não há maneira de eu varrer uma casa que nunca foi varrida sem que eu acabe provocando espirros nas pessoas. Não existe maneiras de fazer isso. Então, acho excelente que o eleitor que elegeu o político que agora está preso deve refletir seriamente sobre o exame da biografia de um candidato, suas promessas, sua integridade, sua biografia total para poder repensar. Política se aprende através da democracia se exercita através do voto e ela varia pessoa para pessoa. Pelo contrário, gostaria que houvesse mais gente presa e me anima que as investigações agora estejam chegando às delações, também ao PSDB, porque, como eu sempre disse, a corrupção não é exclusiva de um partido. A corrupção é generalizada no Brasil. Ela só não atinge os partidos que nunca exerceram o poder. Esses ainda estão virgens, muito mais por falta de oportunidade que por convicção ética. Porém, a política é a solução, ela não é o fim. Nós precisamos confiar na política e não nos políticos. Precisamos confiar em políticos melhores. Não é o fato de que nós tivemos no Brasil um pai que talvez tenha matado a filha, uma filha que talvez tenha mandado matar os pais, que vai tornar a paternidade ruim. Estou me referindo a casos concretos policiais. Então, os pais continuam sendo os pais e os maus pais devem ser punidos. Então, a política deve punir os maus políticos, mas cuidado para que a gente não diga e não esvazie a política como instância de discussão. Professor Carnal, deixa eu aproveitar e dizer para o senhor o seguinte.
toda vez que a gente entra nesse assunto aqui, falando sobre bandalheira na política, corrupção generalizada, alguns ouvintes, não são maioria, mas é uma fatia representativa dos nossos ouvintes, começa a falar a respeito de como seria bom se os militares voltassem ao poder no Brasil. Que isso traria ordem, acabaria a bandalheira, etc, etc, etc. O senhor engulhos. Pois engulhos. Queria perguntar para o professor Karnal se ele também identifica essa corrente, se ele acha que isso cresce, e o que o senhor acha disso, professor? Sem sombra de dúvida, existe essa corrente. Em primeiro lugar, vamos por partes, como diria Jack. A nossa Constituição, Jack o estripador, é isso, professor? Isso. A nossa Constituição, nas suas cláusulas pétreas iniciais, estabelece que o Brasil é um Estado de direito. Qualquer infração ao Estado de Direito é crime constitucional. Quem defender ataque ao Estado de Direito comete crime constitucional. As Forças Armadas estão sob o comando da presidência do Executivo, assim reza a Constituição, e podem ser convocadas pelo presidente em caso de calamidade nacional, inundações e ordem pública, mas unicamente nas formas da lei. Não existe, de fato, na Constituição nenhuma cláusula para intervenção militar. Segundo e muito importante, estudando a ditadura, nós veremos dezenas de escândalos de desvio de verbas. Para as pessoas que esqueceram, escândalos como as polonetas, escândalos da Coroa Bracel, escândalos com empreiteiras. E, por fim, os militares subiram em 64 porque o Brasil estava com 80% de inflação, com o risco de chegar a 100%. E para acabar com esse caos, subiram os militares. Quando os militares se afastaram 21 anos depois, quando Figueiredo, de infeliz memória, entregou o poder, a inflação brasileira estava em 220% ao ano. Então, imaginar os militares como solução, ou é falta de memória ou é falta de caráter, ou é incapacidade crítica ou é falta de estudo de história. A corrupção não é exclusiva dos militares nem da democracia, mas na democracia ela aparece, entre os militares não aparece. Os escândalos de corrupção tivemos que lutar muito para trazê-los à tona do período 64-85. Lembre que nas ditaduras, como a ditadura da Coreia do Norte de esquerda, como a ditadura do Chile de Pinochet de direita, a ditadura do Brasil de Médici, os escândalos não vão para os jornais. Na democracia eles vão. Por isso que a democracia não é mais ética, mas ela é mais transparente. Então, quem pensa nessa solução ou não tem caráter ou não estudou história. Professor, o professor Arthur Igreja, que é nosso entrevistado de hoje, tem uma pergunta aqui para o senhor. Professor Karnal, um prazer falar contigo. A minha pergunta, gostaria de saber a sua leitura sobre o seguinte. Eu também compartilho desse sentimento de catarse e fazendo um olhar um pouco mais amplo aqui sobre 2016, é o que eu comentava há pouco. Não podemos esquecer que tivemos o afastamento de uma presidente da Câmara e também do Senado, mesmo que por poucas horas. Por poucas horas. Mas como é que explicamos então essa reincidência? Vamos lá, temos no Senado, eu citava há pouco o caso do Collor, né, que eu gostei muito de uma resposta do FHC, pedir para ele, não te espanta o Collor estar fazendo A ou B no Senado? Ele falou, não, me espanta Collor no Senado. Então temos essa reincidência do voto. Aqui se atribui isso a um utilitarismo, a uma visão de curtíssimo prazo, de esse político tá me ajudando e se ele rouba isso não é tão importante, mas o que explica a reincidência, de um lado essa catarse, essa celebração do afastamento de políticos, mas do outro lado na urna nós vemos um comportamento exatamente antagônico? Talvez uma parte da explicação esteja no resultado do exame do PISA. Estando entre os últimos países na capacidade de interpretação de textos, estando atrasados na capacidade de ciência e matemática, nós estamos com muita dificuldade de estabelecer a relação entre causa e efeito. Temos muita dificuldade com isso. A corrupção não é exclusiva do Brasil. Só para lembrar que a presidente da Coreia do Sul, país desenvolvido, democrático, acaba de ser afastada por um escândalo de corrupção num processo que ia ser votado de impeachment. Quando se fez a investigação sobre o governo Nixon, republicano, que levou um processo que seria aberto de impeachment e ele renunciou, descobriu-se desde o uso do avião da presidência para favorecer uma festa da sua filha, até o pagamento de contas privadas com verba da presidência. A corrupção existe em todos os lugares. O que nós estamos tentando nesse momento
é que ela seja um episódio, não uma estrutura. No Brasil, a corrupção era uma estrutura. Não era possível fazer obra, talvez ainda não seja, sem a propina. Isso foi dito pelas empreiteiras. No Brasil não se constrói um muro sem pagar propina. Então, um eleitorado que está aprendendo a votar e errando. Um bando de políticos carcomidos pela tradição da corrupção. Um sistema que precisa de uma reforma pelo excesso de partidos, pela pouca representatividade desses partidos. Tudo isso está sendo discutido. A democracia é sempre, repetindo Churchill, o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Ou seja, é um horror esperar que o eleitor, que viu um presidente ser afastado num processo de impeachment, reelegê-lo senador. E é um horror o Senado observar o presidente da casa em 2007 reconhecer que um filho nascido fora do casamento foi sustentado com verba de empreiteira e o Senado não caçá-lo e depois reconduzi-lo à presidência da casa. Isso é um horror, tanto para eleitores quanto para os políticos. E é isso que nós estamos tentando mudar. E eu tenho muita esperança que a gente consiga mudar alguma coisa para que a corrupção seja episódica e não estrutural, que ela seja um fato isolado e não endêmica na nossa política. Muito obrigado, professor Leandro Carnal. Olha, as pessoas adoram o senhor aqui, viu, professor? O senhor podia vir participar do programa todo dia conosco aqui no estúdio. Não seria muito. Seria um grande prazer. O problema é achar o senhor aí pelo país, né? O senhor anda mais que notícia ruim. Hoje eu acordei em Santa Catarina, dei palestra em Curitiba e estou saindo de Campinas agora. Meu Deus do céu, tão boa volta. O Senado é caro, né? O Senado é caro, são 81 senadores, com muitos assessores caros, 503 deputados. É caro, tem que trabalhar muito. É isso aí. Abração, professor. Um abraço, até logo. Tchau, bom fim de semana.